Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nono ano do coração! E aí? Se no livro 1 nós trabalhamos o mundo globalizado, no livro 2 nós vamos trabalhar o continente europeu. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o título desse capítulo: Europa, velho continente e a nova organização do espaço. Então, tudo que nós vamos trabalhar nesse livro refere-se ao continente europeu. Europa. Então nós vamos apresentar o continente europeu e na aula de hoje nós vamos fazer uma apresentação geral e já vamos entrar no tema da Europa, que é o aspecto físico. Aqui nós temos o mapa do continente europeu. Observem, nós temos países, essas cores diferenciadas só identificam o que é a fronteira de uma observação. Aqui nós temos a Rússia europeia e aqui nós temos a Turquia europeia. Então são dois países euroasiáticos, não é legal? Vamos adiante. Vamos adiante. Observe que coisa legal que eu consegui na internet. Olha o tamanho do Brasil e olha a quantidade de países que cabem dentro do Brasil. Então nós podemos dizer que o Brasil representa vários países da Europa do ponto de vista do seu tamanho. O Brasil é um país de dimensão continental. Isso é só uma observaçãozinha. Isso melhorou um pouco a qualidade da sua vida? Se melhorou, ótimo, vá para adiante. Aqui é o mapa da Europa de noite. Exatamente agora, são 18h40 aqui no meu relógio. Segunda-feira eu estou gravando essa aula. Imagine, esta é a Europa de noite. Perceba o continente europeu, como que é show. Bonito. Temos a parte não muito iluminada, que é a Islândia. Nós temos a Groenlândia, mas nós temos aqui uma vasta região iluminada, indicando que a Europa é um continente muito rico. Vamos adiante. O que nós podemos dizer sobre a Europa? Eu trouxe 14 itens. Eu não vou falar todos eles hoje. O nosso objetivo é falar de um a um no decorrer desse livro todinho. Berço da civilização ocidental. O que quer dizer isso? A civilização ocidental cristã nasceu na Europa. Uma grande diversidade étnica. Apesar de a gente achar que a Europa é tudo branco, mas lá existe uma variedade de elementos étnicos brancos. Daqui a pouco vocês vão ver isso. Uma instabilidade econômica. Na Europa, nós temos a presença de vários eventos econômicos marcantes na história, principalmente, vamos colocar, do século XIX, século passado, e agora atualmente. Momentos ultraconservadores. A Europa vira e mexe, tem ondas políticas, um pouco progressista, um pouco conservadora, um pouco centro. Berço do capitalismo. A Revolução Industrial nasceu na Europa. Início da Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. Introdução do socialismo aconteceu na Rússia europeia. Paulo da Primeira e Segunda Guerra Mundial aconteceu na Europa, grande parte. Mudança geográfica no século XX, países que nasceram de um jeito no século XX, terminaram de outro no século XX, final dele, início do século XXI mudaram o nome. Influência geopolítica no mundo. A ordem da Guerra Fria aconteceu principalmente na Europa. A União Europeia, o bloco econômico mais forte do mundo. País com elevado padrão socioeconômico, também é outro. Milhares de imigrantes que vão para a Europa todos os anos. E baixo índice de natalidade, sem contar, que eu poderia ter colocado aqui, uma grande expectativa de vida. Espera um pouquinho só. É muita coisa que a gente pode falar da Europa, não é verdade? É um continente formidável, com países formidáveis, com países que interferiram demais na nossa vida, no nosso padrão cultural, linguístico e religioso. Vamos adiante. Tamanho territorial. É conhecido como Velho Continente ou Velho Mundo, possui uma área total de 10.360.000 km² de área. O Brasil tem 9,5 milhões, galera, só de parte continental. Mas 3,5 milhões de parte oceânica. Então o Brasil, se você pegar a totalidade do Brasil entre terra e água, o Brasil é maior do que a Europa como um todo, tá? Então esse é o continente europeu. Vamos lá, adiante. Localização. Ela está localizada, preste atenção aqui, hein? Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, linha do Equador. Então, as terras da Europa estão entre
o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, com algumas exceções no norte da Europa, indicando que a Europa é um continente localizado na zona temperada do norte. Então o clima mais comum da Europa é o clima temperado. Vai adiante. Aqui nós temos o tamanho e a localização, percebam, né? Um mapa só ilustrativo. Ó, América do Norte, América Central, América do Sul, e aqui está a Europa. Vai adiante. Aqui, uma curiosidade, por onde passa o meridiano de Greenwich? Aquele que divide a Terra em dois hemisférios. O leste, 180 graus, e o oeste, 180 graus. Aqui é o observatório de Greenwich, que fica lá em Londres. Olha que interessante, como é que a Europa é importante no contexto de geografia internacional. Vai adiante. Tamanho. Qual a vantagem do tamanho ser tão grande? Prática do turismo. A Europa é um continente marcado por uma atividade muito importante que é o turismo. Ontem eu estava vendo no jornal que Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra, por causa do Covid-19, as atividades turísticas desses países vão cair mais de 80%. E a atividade turística representa muito para a economia italiana, espanhola, alemã, francesa, né, inglesa. Tá? Relações comerciais, devido ao tamanho, isso favorece. Facilidade de administrar o território, né? Isso é uma vantagem. Formação de grupos econômicos, então, quer dizer, a Europa formou esse grupo econômico em grande parte por causa do seu tamanho. Mas quais são as desvantagens? O controle da entrada de imigrante, isso é um problema. Como é que você pode controlar a entrada de imigrante numa região geográfica de grande extensão territorial? Entrada de contrabando de drogas. Você vê o Brasil, gente, o Brasil, devido à sua dimensão continental, tem esses problemas, que é uma desvantagem também do Brasil. A área reduzida para a agricultura, apesar de ter vários países, você encontra essa questão, uma agricultura problemática. Mas na Europa, nós vamos entender que a Europa é um continente marcado por uma agropecuária muito rica, tá? E uma alta concentração populacional. Então, esses são só curiosidades. Vai adiante. Terra de contrastes. Essa é a primeira ideia que o seu livro traz. O que é terra de contrastes? Uma península da Ásia, mas cheia de penínsulas. Daqui a pouco vocês vão ver isso. Aspectos linguísticos, étnicos e culturais totalmente diferentes. Já foi separado entre leste socialista e oeste capitalista, e a divisão geográfica leva em conta a geografia. Então, essa é a Europa. Continente de contrastes. Próximo. Península e suas penínsulas. Essa é a Europa. Primeiro, a Europa como península da Ásia. Percebe? Aqui está a Eurásia e a Europa é um pedaço da Ásia cheio de reentrâncias para o mar. Isso é chamado de península da Ásia. Agora vamos ver as penínsulas da Europa. Vai lá. Península da Escandinávia, fica no norte. Península da Jutlândia, onde fica a Dinamarca. Península britânica, né? Vamos colocar da Bretanha. Península Ibérica, Portugal e Espanha. Península Itálica, o próprio nome já diz. E Península Balcânica. Legal? Então essas são as regiões peninsulares dentro do continente europeu, que seria uma grande península da Ásia. Vai adiante. Aqui é a divisão geográfica do continente. No seu livro tem isso, tá legal? No seu livro, na página número 5, existe isso, ó. Página 5, vê se tá vendo aí. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Não, é só você mostrar o mapa. Então, esse mapa é mais ou menos parecido com esse. Então nós temos a Europa nórdica, os países do norte. A Europa central, você percebe aí? O centro da Europa. A Europa ibérica, Portugal e Espanha. A Europa do leste, o leste europeu. A Europa dos Balcãs, esses países balcânicos. E a Europa báltica são os países bálticos. Então nós podemos dividir a Europa geograficamente de acordo com a realidade de cada porção geográfica. Nós vamos, no decorrer das nossas aulas, estudar a Europa mais ou menos assim, tá bom? Norte da Europa, sul da Europa, leste da Europa, oeste da Europa. Legal? Vai adiante. Divisão Europeia da Guerra Fria. Essa é uma divisão que vocês já conhecem. Já estudamos isso lá no livro 1. A Guerra Fria, leste, oeste. Vai adiante, não precisa nem falar muito sobre isso. Vai adiante. A geologia da Europa. Então nós vamos trabalhar hoje apenas esse tema. O tema geologia. O que é geologia?
é caracterizar o solo europeu. Não aquilo que a gente vê na parte externa, que é onde nós chamamos de solo, mas é o subsolo, é a estrutura geológica do continente europeu. E a estrutura geológica do continente europeu, você vai ver mais ou menos desse jeito. Olha que legal. As linhas traçadas mostram dobramento antigo. As linhas continuadas levam dobramento recente. Nós temos fossas, nós temos vulcões, nós temos áreas sedimentares. Então, quando a gente estuda o continente europeu, invariavelmente a gente acaba identificando o quê? Que é um continente marcado por formações geológicas muito interessantes. Muito interessantes mesmo. Então vamos lá. Começou, hein? Aqui, caracterizando do ponto de vista da era geológica. Então nós temos lá na Europa terrenos cenozoicos, cenozoica era recente, terrenos mesozoicos, mesozoicos são terrenos intermediários, mais ou menos uns 500 milhões de anos atrás, terrenos paleozoicos, mais ou menos 1 bilhão de anos atrás, e terreno pré-cambriano, percebe? Pré-cambriano. Os pré-cambrianos são os mais antigos. O paleozoico é o segundo mais antigo. O mesozoico é o terceiro mais antigo. E o cenozoico é considerado mais recente. Essa palavra, seno, meso, paleo, pré, quer dizer, é um tempo geológico. Tempo geológico você já deve ter aprendido lá de 5º ou 8º ano, né? Identifica mais ou menos uma maneira de contar a história geológica do planeta. Vamos adiante. Então, vamos começar a falar de algumas partes da Europa do ponto de vista físico. Ó, os Pirineus, Portugal e Espanha, os Apeninos, na Itália, né? Os Alpes, sul da Europa, os Alpes Dináricos, na Europa, vamos colocar aí, né, balcânica, os Cárpatos, vai ver os Cárpatos, fica lá praticamente no leste europeu, os Ródopes, você já vai encontrar também lá na região próxima da Grécia, o Cáucaso, vamos estudar muito o Cáucaso este ano, tá? Os montes Urais que separam a Europa da Ásia, seria a Europa russa, da Europa russa asiática, tá legal? E os Alpes escandinavos que ficam lá no norte da Europa. Gente, isso aqui é o que você tem que memorizar. Então, como é que você vai ter que aprender a fazer isso? Identificando os números e os nomes. Treinem. No seu livro tem isso, tá legal? Então, no seu livro, essa parte aí que eu estou falando está lá na página número 7 do seu livro. Então lá ele mostra os nomes. Aqui eu selecionei uma parte de cada nome, tá legal? Vai adiante. Além dos dobramentos modernos, a Europa também possui muitas planícies. Então, observe bem. O norte você encontra Planalto. No sul você encontra montanha. E na porção central da Europa você vai encontrar uma planície. Então você vai encontrar, olha bem galera, olha aqui pro quadro, ó, norte, sul e centro da Europa. No norte, você encontra Planalto. No sul, você encontra montanha. Tá? E no centro, você encontra planície. Essa é a característica do continente europeu. Por isso, aqui no porção central da Europa, você vai encontrar de leste a oeste uma grande planície, que tem nomes próprios, né? Planície do Pó, planície húngara, planície do Danúbio, planície do Rio Volga, planície russa, planície sarmática. Então, você já viu falar que na Europa as pessoas andam muito de trem, andam muito de navios, de barcos? Sabe por quê? Porque o relevo é plano. Isso favorece o transporte ferroviário e o rodoviário. Vai adiante. Então você tem aqui as penínsulas, já falamos, né? Escandinávia, Jutlândia, Ibérica, Itálica, dos Balcãs, Peloponeso, né? Anatólia. Então nós temos uma variedade de penínsulas no continente europeu, como eu tinha dito lá no início. A Europa é uma península da Ásia, e dentro da Europa existem várias penínsulas. Vai adiante. Agora também temos algumas ilhas, né? Ilha da Islândia, onde fica o país chamado Islândia, Ilha da Irlanda, né? A gente vai estudar esse assunto lá na frente quando a gente falar a Irlanda e a Grã-Bretanha, Ilha da Grã-Bretanha, onde fica a Inglaterra, tá? Ilha da Sicília, que fica lá, parte da Itália, Ilha de Chipre, que há um conflito lá entre, vamos colocar, gregos e cipriotas. Adiante.
também nós temos as diferenças de posicionamento geográfico a nível de parte de água, né? Então nós temos o Oceano Polar Ártico, o Oceano Atlântico, o Mar do Norte, o Mar Báltico, o Canal da Mancha, que separa a Inglaterra da França, debaixo, né, do Eurotúnel, o Golfo de Biscaia, o Estreito de Gibraltar, daqui a pouco a gente vai ver melhor ele. Então você vai vendo aí uma variedade de mares que circundam o continente europeu. Vai adiante. Continua. Aqui nós temos o Canal da Mancha, o Estreito de Gibraltar, mas ele vai continuando, vai adiante. Vai adiante. Aqui nós temos um dos pontos mais importantes estrategicamente da Europa com a África, é o Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar fica entre a Espanha e o Marrocos. Então você imagina a quantidade de gente que passa por aqui e vai para a Espanha, para tentar chegar à Europa. Então esse é um ponto importantíssimo geograficamente para saber o Estreito de Gibraltar. Vai adiante. Aqui nós temos a parte hídrica da Europa, os principais rios. É lógico, se você for ver aqui, nós temos uma outra sequência de rios, mas esses aqui têm nomes. Então vamos lá, próximo eu vou mostrar os nomes. Ó, Rio Danúbio, que é um rio internacional, nasce nessa porção aqui dos Alpes, vai em direção a leste. Nós temos o rio Reno, considerado um dos rios mais importantes da Europa, porque toda a navegação da Europa Central vai em direção ao rio Reno e chega até aqui ao porto de Roterdão, na Holanda. Né? Nós temos o rio Elba, você vai ver que é um rio que está presente aqui praticamente no meio da Europa Central. Nós temos o rio Po, um rio no norte da Itália. Nós temos o rio Sena, que é um rio francês. Nós temos o rio Ródano, você vai encontrar lá na porção, né? Eu acho que eu errei alguma coisa aqui. O Elba não é na parte não. Elba é aqui e o Ródano, que é um rio que fica nessa porção da Europa. E o rio Ru, junto com o Reno, formam a grande região conhecida como o Vale do Reno-Ru, que é o coração econômico e industrial da Europa. Com isso, nós acabamos então de trabalhar especificamente para vocês o primeiro tema da geografia física da Europa. Trabalhamos primeiro relevo e segundo hidrografia. Eu preparei essa aula com bastante tranquilidade. Agora a gente vai fazer o quê? Eu vou passar para vocês uma atividade de exercício e esse exercício eu quero que vocês resolvam. Tá? Eu passei exercício para vocês resolverem. Então vejam lá no link da escola. Eu quero esse exercício pronto para a gente tentar memorizar um pouco esses aspectos gerais, relevo e hidrografia da Europa. Na próxima semana, a gente vai trabalhar clima, vegetação. Tá legal? Um beijo no coração e até mais.